Há escassos 6 meses, o Partido Socialista de José Sócrates obteve a maioria relativa dos votos nas eleições legislativas com base nas seguintes promessas. Seria reforçado o apoio às principais vítimas da crise económica, designadamente os desempregados e os que vivem em situação de pobreza. Seria garantida a atualização dos salários, das pensões de reforma e das prestações sociais, de acordo com a subida dos preços e os aumentos de produtividade. Não seriam aumentados os impostos sobre a população trabalhadora. O Estado assumiria um papel decisivo no combate à presente crise, apoiando as atividades económicas e fomentando o emprego, realizando investimentos produtivos em setores-chave e salvaguardando a participação estatal em áreas e empresas estratégicas para o país. Agora, há apenas meio ano envolvido, o PS e o Governo, apoiados pelo Presidente da República e pelos partidos da oposição parlamentar, sobretudo o PSD e o CDS, levam a cabo uma espécie de golpe de Estado contra as classes trabalhadoras, impondo a substituição do programa eleitoral do PS por um chamado Programa de Estabilidade e Crescimento, PEC, que retira ou diminui drasticamente os apoios, já de si insuficientes, às principais vítimas da crise económica, designadamente os desempregados e os pobres. Congela, por um período que pode ir até 3 anos, os salários, as pensões de reforma e as prestações sociais, incluindo as de mais baixo montante. Aumenta brutalmente os impostos sobre a população trabalhadora e elimina as políticas públicas de incentivo à atividade económica, de fomento do emprego e de realização de investimentos estratégicos e decide vender todas as empresas públicas ou em que o Estado tem uma participação estratégica, como por exemplo a TAP, a EDP, a Galp, a PT, a REN, a CP, etc. Pela forma ínvia, traiçoeira e antidemocrática como perpetraram este ataque contra a população pobre e trabalhadora, os seus autores, o Governo, o Presidente da República e os deputados que sancionaram o PEC, perderam a legitimidade democrática de que estavam investidos. São agora os trabalhadores portugueses e todos que são as vítimas anunciadas do PEC que são portadores do mandato democrático para os combater nas empresas e locais de trabalho, nas ruas, nas praças e em toda a parte, até que aquelas medidas sejam revogadas. O déficit e a dívida pública excessivos que servem de justificação para o PEC já existiam antes das eleições de 27 de setembro de 2009. Mais importante do que isso, tal déficit e tal dívida não foram contraídos em benefício do povo português, mas foram, sim, em benefício exclusivo das grandes instituições financeiras, a quem foram e continuam a ser entregues, a fundo perdido, milhares de milhões de euros retirados ao Tesouro Público, e num setor restrito de grandes capitalistas e seus homens de mão no Estado e nas empresas. Por esta razão, devem os trabalhadores portugueses rejeitar frontalmente qualquer responsabilidade no financiamento do déficit e no pagamento da dívida pública. O PEC é um simples instrumento de saque e de rapina sobre os trabalhadores, não estando mesmo prevista nenhuma medida que belisque, no mínimo que seja, os lucros fabulosos da banca, das instituições financeiras e dos grandes grupos económicos, que, como agências locais do grande capital internacional, são os principais responsáveis pela crise atual. Também por este motivo é legítima a revolta e a desobediência civil contra o PEC. A razão imediata do PEC foram os cerca de 4 milhões de euros que o governo Sócrates utilizou para salvar o sistema financeiro e que fizeram disparar o déficit nas contas públicas. Agora é o mesmo sistema financeiro, nacional e internacional, que vem especular sobre a dívida pública portuguesa, fazendo com que o serviço da mesma, juros e amortizações, absorva já mais de metade do rendimento anual médio de cada cidadão nacional. O PEC destina-se precisamente a alimentar esta infernal espiral da dívida. Como resultado, o país será inevitavelmente mergulhado numa nova e mais grave depressão económica. O desemprego atingirá seguramente os níveis mais altos de sempre, 15% a 20%, milhares de pequenas e médias empresas fecharão as suas portas e um número indeterminado de portugueses serão literalmente mortos por fome e por doença. No final de tudo isto, Portugal terá perdido a fraca capacidade produtiva que ainda lhe resta. Precisará de contrair novos empréstimos a juros cada vez mais altos
E novos planos de austeridade virão apenas para continuar a sugar o suor e o sangue das classes trabalhadoras, enquanto uma minoria continuará a acumular fortunas fabulosas, como acontece atualmente. É preciso romper esta engrenagem mortal que asfixia o país e liquida as suas forças produtivas. Há que recusar qualquer responsabilidade no pagamento da dívida pública da classe dos grandes capitalistas e seus lacaios. É urgente impor um plano de crescimento e desenvolvimento assento no controle público dos setores estratégicos da economia, na drástica redução dos leques salariais, na redução dos horários de trabalho, na promoção do pleno emprego, na educação e na formação profissional e na modernização tecnológica. Há que realizar imediatamente os investimentos públicos que permitam tirar partido das condições naturais e geográficas privilegiadas de que o país dispõe e que podem fazer de Portugal a principal placa giratória, em termos económicos, comerciais e culturais, entre a Europa e os demais continentes. Há que alterar radicalmente os termos de participação de Portugal na União Europeia, de forma a que o país deixe de ser um protetorado da Alemanha e dos países mais ricos da mesma União Europeia, com as consequências que o atual PEC bem exemplifica. Na grave situação presente é às classes trabalhadoras que compete tomar em mãos os destinos do país, representando o PEC uma guerra declarada pela classe capitalista aos trabalhadores portugueses. Estes devem responder na mesma moeda, declarando uma guerra total ao PEC e à classe capitalista. Existem já inúmeros setores de trabalhadores que se puseram já em movimento, através de uma série de ações de resistência e de greves setoriais. Estas iniciativas devem ser feitas convergir num protesto comum e uma só voz. Os trabalhadores portugueses devem propor e, se necessário, impor às centrais sindicais a convocação e preparação de uma greve geral nacional contra o PEC, por aumentos salariais condignos, por uma forte diminuição de leques salariais, pela redução dos horários de trabalho e contra o desemprego.